Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa segunda audiência pública da Comissão de Saúde 2016 e quero convidar para sentar aqui junto à presidência da mesa a deputada Ana Paula Rechuan e a deputada enfermeira Rejane. Sentar aqui ao lado, são os deputados presentes a essa reunião e quero, já dando abertura aos trabalhos, dizer que é uma reunião para ouvir a CEPLAG e a Secretaria de Fazenda sobre o planejamento e a execução do orçamento em relação à Comissão de Saúde, tendo em vista as dificuldades que a Secretaria Estadual de Saúde vem passando, como todo o governo, né, e prestar alguns esclarecimentos, que eu acho até que os maiores esclarecimentos sejam da Secretaria de Fazenda. Mas, como sempre tem questões que são afins, e acho que a CEPLAG também pode esclarecer muita coisa, pode nos ajudar em muitos pontos, a gente preferiu ouvi-los conjuntamente. Quero registrar a presença e agradecer que, representando a Secretaria de Planejamento, a subsecretária de Planejamento e Orçamento da CEPLAG, senhora Fátima Lopes Leite, agradecer a presença, e o senhor Henrico Moreira, subsecretário de Articulação e Gestão, e mais o corpo técnico da CEPLAG se faz presente. Registrar também que a Secretaria de Fazenda, os representantes ainda não chegaram, então nós vamos iniciar a reunião, e a hora que eles chegarem, a gente entra nos assuntos pertinentes à Fazenda. E ressaltando que essa reunião, essa audiência, é para tratar sobre o repasse de verbas e saneamento das finanças e planejamento orçamentário da Secretaria de Estado de Saúde. Então, eu queria passar a palavra à Secretaria de Gestão, se tem alguma apresentação a fazer, ou se algum questionamento. Enfim, a gente queria informações, a princípio, seria informações sobre o orçamento da saúde, né, e que ele não fosse detalhado, mas simplesmente ao ponto que a gente pudesse ter entendimento, principalmente sobre custeio, financiamento e talvez obras, investimento, e como isso tem feito, qual é a rotina, se o andamento está dentro do previsto, se a Secretaria tem tido alguma dificuldade e até onde vai essa responsabilidade e atribuição no orçamento e na transferência de recursos, para que haja um esclarecimento para a Assembleia do Estado. Bom dia a todos. Vê se está aumentar o som do... Bom dia. A gente está aqui representando a CEPLAG, né, no intuito de dar os esclarecimentos da questão orçamentária. Dentro do orçamento, há um tempo atrás, a gente recebeu uma informação, uma solicitação, acho que de vocês, para fazer menção a esses repasses, né? A Secretaria de Planejamento, a gente não cuida do repasse. O repasse seria uma coisa mais financeira, né? E a gente tem, por necessidade, de escutar a Secretaria de Fazenda. Mas, dentro do âmbito da Secretaria de Planejamento, esse exercício, a secretária optou por fazer uma liberação integral dos recursos da função saúde, não é só da Secretaria de Saúde, mas da função que permeia pelo Hospital Pedro Ernesto, pela Fundação Saúde, pelo próprio fundo, o IVB também fazem parte. Então, toda essa parte orçamentária, tendo como base a projeção da receita enviada pela Secretaria de Fazenda, ela já está toda liberada. O que acontece? Eles têm o poder de empenho, eles fazem o empenho, liquidam e esperam pagamento. Se existe alguma dificuldade nessa rotina, nesse procedimento entre o liquidado e o pago, aí a gente também tem que ouvir a Secretaria de
de Fazenda. Na parte do planejamento, quer dizer, a parte específica do planejamento é garantir a disponibilidade do orçamento, não é isso? Isso. Para cada rubrica assim aprovada, para cada ente, né, como falou o Pedro Ernesto, o IBV e outros, mas todos esses foram liberados integralmente. Integralmente. O que foi contingenciado. Não, o que foi contingenciado ficou contingenciado, e o restante não contingenciado do ano inteiro foi liberado de uma vez só. Isso, diferente, por exemplo, como das demais secretarias. Exatamente. Os índices tiveram essa, vamos dizer, essa... É porque normalmente o orçamento, esse ano, 2016. Porque geralmente, principalmente quando há uma dificuldade financeira, mesmo havendo uma rotina melhor, há uma liberação, por exemplo, quadrimestral, é a rotina, trimestral. Aí cumpre-se aquilo ali, e aí vai se liberando de 3 em 3 meses, e avaliando se gastou mais um pouco, se não pôde, não é isso? Então, da parte da CEPLAG, a senhora pode afirmar que não tem dificuldade nenhuma e que a CEPLAG conseguiu e está cumprindo o que é preciso para que os pagamentos, quando a Fazenda assim puder, estão sendo feitos. Isso. Dentro do previsto, e aqui também é uma questão que a gente fala do índice constitucional da Secretaria, da função, né, o índice de saúde, que é um índice mínimo, a gente sabe disso, mas é o que a gente procura como base, o índice de 12%, que é o constitucional. Este é baseado numa projeção da Receita, numa previsão da Receita. É o que foi apresentado por vocês aqui no início do ano, numa reunião da Tributação e Orçamento. Eu estava presente, não lembro, não sei, a senhora estava presente nessa reunião? Não. E a pessoa que apresentou pela CEPLAG, eu fiz um questionamento exatamente em cima da apresentação, que eram quase 5 bilhões o orçamento todo previsto, houve o contingenciamento de 8 e pouco por cento, não foi isso? No início. Um contingenciamento. Ele mostrou todos os contingenciamentos aí na Fazenda já foi se perguntado do não repasse de janeiro, fevereiro, talvez tenha sido a reunião aqui em março, meados de março. E ela colocou, inclusive, o site, o sistema que deveria estar no ar, não sei se a senhora tem conhecimento. O CEAF. Da Fazenda, do orçamento, não estavam, por outros problemas, então a informação não estava pública. Isso. E aí nós perguntamos à Fazenda se ela tinha informação do quanto havia sido pago, efetivamente pago ou investido na saúde, transferido, de uma forma geral, eles não sabiam, não podiam falar. E se fizesse a conta daquela data, considerando março ou abril a dezembro, a Secretaria tinha que estar repassando no mínimo 350 milhões mês. E a nossa preocupação, secretário, é porque a informação que nós temos da Secretaria de Saúde é que janeiro foi repassado 200 milhões, fevereiro 100 milhões, março tinha sido repassado 0 dentro do mês de março, e o início de abril, referente a março, não tinha chegado a 100 milhões. Então, o que se vê muito do caos da saúde, mesmo que se implique em gestão e outros problemas que a gente sabe que existe, com financiamento desse, não há quem suporte, né? Apesar, como já foi dito aqui, disso não ser uma atribuição da Secretaria de Planejamento. A senhora tem alguma colocação que a senhora acha que possa ser feita ainda para contribuir? Porque depois, como eles não chegaram, eu vou passar para os deputados fazer os questionamentos, mas seria bom se a senhora pudesse dar uma explicação, se a senhora achar que tem alguma coisa que vale a pena, mas porque a Assembleia do Estado, além da nossa função de fiscalizar, a gente precisa contribuir e queremos ser justos nessa... Por isso que a gente está dando oportunidade da Secretaria se posicionarem, para a gente ter uma avaliação justa, inclusive em relação à Secretaria Estadual de Saúde, porque, veja bem, num mês, você tem um repasse 0 e um repasse de 100 milhões de reais no mês de janeiro, reflete muito o que está acontecendo, né? Fornecedores com 12, 10, 11 meses sem receber, convênios firmados com prefeituras do interior que sustentam UPAs municipalizadas há um ano sem receber, né? Ontem eu tive informações de
alimentações terceirizadas para os hospitais e também para a área de assistência social, para os abrigos, há 11 meses, 10 meses sem pagamento. Então, não há possibilidade de se manter um atendimento, pelo menos razoável, com uma falta de pagamento desse nível. E a gente acaba chegando agora aos salários dos servidores, dos inativos, dos aposentados, que, na nossa avaliação, é o fundo do poço, né? Porque quando se deixa de pagar salário é porque realmente já não está se pagando nada. Né? E a saúde é falada como prioridade em todos os governos, inclusive no governo do Estado atual. Mas não é o que a gente tem visto. Infelizmente, não é o que a gente tem visto. E esta casa tem sido demandada, a população tem sofrido muito, né? Os deputados que são mais ligados à Comissão de Saúde, e como a deputada é médica, o deputado é enfermeira, representa sindicatos de saúde, a deputada Rechon representa a região sul, municípios pequenos que dependem desse repasse. Então, esse esclarecimento nos é muito útil. Se a senhora tiver mais alguma contribuição a fazer, depois eu passo para os deputados. De fato, a gente está na posição central, que é o financeiro, né? Então, é necessário escutar a Secretaria de Fazenda, sim, porque dentro de todas as prioridades do governo, saúde, educação, assistência social e segurança, são as prioridades elencadas pelo próprio governador. E tem sido pelo orçamento também, né? Isso, inclusive pela liberação, pelo esforço. Isso tem sido, essas 4 partes. E, inclusive, tem sido pela própria Secretaria de Fazenda. Mas, como o senhor mesmo falou, a gente está com uma dificuldade financeira muito grande. Então, essa prioridade, o repasse zero para a saúde, pode, com certeza, significar menos zero para muita gente. Nem pagar RP, nem nada, entendeu? Então, mas é importante escutá-los, né? Toda essa parte de financiamento, toda a parte do empenhamento, tudo é Fazenda, nada disso é CEPLAG. Não. A CEPLAG, ela viabiliza que os órgãos empenhem para poder fazer a liquidação e o pagamento. A parte de empenho, de liberação para empenho da CEPLAG. Isso a senhora pode afirmar que o que é solicitado, o orçamento tem sido feito. Isso. Não há dificuldade no empenhamento. Não há dificuldade no empenhamento. Porque uma das vantagens que tanto a educação quanto a saúde tem, é que ela tem outras fontes de financiamento, como, por exemplo, no caso da saúde, o SUS, que são repasses do governo federal. Esse, na teoria, não deveria ter nenhum tipo de impedimento, né? Porque o dinheiro vem do governo federal e ela pode utilizar. O que a gente tem de informação é que esse realmente não tem dificuldade. Ele é pouco, né? Por exemplo, a alta complexidade do SUS para o Estado do Rio, em torno de 50 milhões, que é baixo. Mas isso aí já é culpa da gestão da saúde por não produzir, né? E talvez não seja nem só isso, porque como há muitas unidades federais com orçamento direto, como o caso do INCA, isso não se registra pela Secretaria de Estado de Saúde, diferentemente de alguns estados que tudo passa pela gestão da saúde, mesmo que só para transferência, né? Então, esse cômputo federal a gente não tem como dizer, mas não é responsabilidade, aí também não passa, né? Nada por vocês que não é... Então, eu vou... É isso que a senhora tinha para dizer. Eu vou passar a palavra às deputadas e aí elas fazem os questionamentos para a gente dar andamento. Tá bom. Deputada enfermeira Regiane. Bem, bom dia. Bom dia, deputada Ana e o presidente, o deputado Jair, por essa audiência pública, cumprimentar todas as autoridades presentes. Enfim, é bom a gente entender que, em relação à área da saúde, não é somente um momento de crise e falta de dinheiro atual que nós estamos passando, né? A área da saúde, ela tem um problema crônico, né, de vários anos. Então, nós não podemos pontuar esse momento de agora. Eu acho, secretária, que nós temos que fazer uma análise também trazendo o que aconteceu na área da saúde durante vários anos. Então, quem está esperando alguma coisa somos nós.
Nós é que estamos esperando de Vossas Excelências a apresentação de como se comportou a CEPLAG durante esses anos em relação à área da saúde. Quem tem que trazer para apresentar são os senhores. Nós estamos aqui analisando, né, o que está acontecendo, né? Inclusive, nós temos críticas se foi realmente investido ou não, enfim, viabilizado ou não, desde alguns anos passados até agora, porque o Estado, ele não viveu só esse momento de crise, muito pelo contrário. Ele viveu um momento de vacas gordas e muito gordas. E a área da saúde, a gente vem acompanhando há vários anos também. Né? Nós temos várias críticas de vários, por exemplo, hospitais que não têm recursos. E isso não é de agora. Então, eu acho, Jair, que era importante eles apresentarem para a gente isso. Né? É importante que o planejamento apresente todo o empenho que foi, não de agora, do momento da crise, mas de antes. A gente pode passar para a comissão um estudo de 10 anos, 15 anos, vocês podem decidir qual o tempo que vocês gostariam de analisar. A gente pode dividir por despesa de pessoal, despesa de investimento, para ter um embasamento melhor, né, do que está acontecendo, mas, com certeza, durante todos esses anos, foi cumprido o percentual mínimo, né, e aí eu ressalto que é sempre o mínimo, o 12%. Né? Então, secretária, nós estamos aqui, só para terminar, com a ação civil pública, né, do Ministério Público. Uma ação civil com pedido de tutela antecipado, e o que eles alegam aqui é que o Estado não investiu os 12%, né, de acordo, e tudo em cumprimento ao artigo 198 da Constituição. E sua regulamentação pela Lei Complementar 141 de 2012. Então, a lei é até recente e ela determina aqui quais as ações e serviços que são considerados ações e serviços públicos de saúde. Então, quando vocês alegam aqui que vocês estão trabalhando aí eu queria entender, né? Eu acho que é importante a senhora explicar um pouco melhor da ordem do que significa que foi, deixa eu aqui achar, que foi investido em atenção ao ofício em referência, Secretaria de Planejamento para encaminhar as informações orçamentárias, a função saúde. Função saúde. Então, eu acho que a gente precisa debater o que é função saúde e o que a lei determina como ações e serviços públicos de saúde. Está conseguindo entender, Ana, onde que a gente tem que chegar? Porque a Lei Complementar 141 de 2012, ela fala e ela determina muito claramente o que são ações e serviços, porque já tivemos governos, a senhora deve ter acompanhado, governos que entendiam que o saneamento da lagoa, o restaurante popular era ação e função de saúde. E esse não foi o entendimento que se colocou. A gente precisa aqui entender como a Secretaria está trabalhando a questão relativa à função saúde e o que realmente está caracterizado na lei. Para que a gente, senão vamos usar de novo os subterfúgios que existem de dizer que tudo quanto é função, quanto é atividade, são atividades de saúde. E aí sim, o orçamento é utilizado, o dinheiro é gasto, enquanto isso a gente vê a população
morrer na porta dos hospitais, nas filas dos hospitais, nas obras que são feitas, na falta de medicação, na falta de pagamento dos trabalhadores, das empresas, né, que agora sim agudizou essa crise, mas que isso já vem de várias datas. A gente também pode encaminhar para vocês o que pertence à função saúde. Vamos fazer isso então, secretário? Vamos fazer um ofício, pedir a nossa parte técnica da comissão com a da senhora, que aí discrimina, vê o tempo, acho que 10 anos, tá bom, deputado? Acho que 15? É muito. Muito? 5 anos. Você vê, eu acho que talvez pegue... Sei, eu não tenho noção de gestão, talvez Ana... Eu vou passar para a deputada Ana Paula, só para a gente... Eu acho que você poderia pegar 2 períodos, talvez, de governo, 8 anos, ou 10 anos, tá bom, 10 anos, talvez 10 anos. A gente avalia para trás também. Que aí faz uma avaliação a pedido da deputada, e aí esse entendimento será feito. Eu vou passar para a deputada Ana Paula Rechor. Bom dia a todos, bom dia aos representantes da CEPLAG, a Fátima, toda a equipe, um abraço aí para Cláudio Shoa. Nós sabemos aí o desafio que nós temos que enfrentar com essa crise, aos nossos deputados Enfermeira Rejane, o nosso presidente Jair Bittencourt, mas a nossa preocupação aqui hoje é com a manutenção dos recursos para a saúde. Você nos passou o que aconteceu nesse ano, mas o que ocorre? 2015, a Secretaria de Planejamento liberou, teoricamente, para que a Secretaria de Fazenda pagasse, mas isso não aconteceu. Não aconteceu. Isso não aconteceu porque eu sou do interior, eu tenho a UPA na cidade, existe uma UPA na cidade de Resende, a UPA com o menor custo operacional do Estado, que ela gasta cerca de 800 a 900 mil mês, e a realidade daqui é acima de 1.800.000, e que não recebe desde março do ano passado. Uma UPA que teria que ser cofinanciada pelo Estado. Assim como outras UPAs municipalizadas também. Temos um outro grande impacto, que é de um convênio feito com os hospitais do interior, chamado PAI. O PAI também não recebe nada. Ele acabou desde o ano passado. O que ocorre com isso? Isso impacta diretamente na vida das pessoas. E nos poderes públicos municipais também, porque você acaba tendo que tirar recurso de um município para o que teria que ser do Estado. Então, assim, o que na realidade foi executado de 2015? Vocês têm acesso a isso? Você trouxe alguma coisa de 15? Não. A gente só tem as informações de 16, mas também é uma coisa simples da gente passar. Seria importante também isso, porque, na realidade, os 12% não foram executados, creio eu. Então, eu posso dar um esclarecimento nessa... Então, o que está acontecendo com isso é que os atrasos nos pagamentos, eles faz com que você não tenha previsão. E na hora de compra fica tudo mais caro. Então, isso vai gerando... Então, o que a gente precisa e o que a gente quer é que realmente a prioridade na saúde aconteça, de fato. O que essa comissão quer é que esses números que foram apresentados no papel esse recurso chegue ao cidadão. Eu sei que isso não depende da Secretaria de Planejamento, mas depende que a Secretaria de Finanças libere esse recurso. Mas o que a gente quer aqui é o quê? Primeiro, o resto a pagar de 2015, porque isso está impactando de forma direta. Nós não estamos recebendo recurso de medicação do interior. Sabemos também que o governo federal tem a sua parte, né, que o Estado sozinho não dá conta. Nós temos aqui, o governo gasta hoje, o governo federal, só 30% do que ele teria que executar com a saúde. O setor de saúde, lógico, isso aí ao longo de 12 anos, em 2014, o governo federal aplicou 3,89 por dia na saúde de cada habitante. Segundo um levantamento da ONG Contas Abertas, solicitado pelo Conselho Federal de Medicina. Dados recentes da Organização Mundial de Saúde mostram que, em 2013, o investimento per capita do setor público em saúde no Brasil foi 70% a menos
foi 70% menor que o das Américas, cuja média, nas Américas, ou seja, com todos os outros países da América, a média foi de 1.816, contra 523 no Brasil. O presidente do Conselho Federal de Medicina identifica, como nós identificamos, a falta de prioridade em investimento em saúde. Então, se nós, hoje, por exemplo, nos últimos 12 anos, os 10 reais previstos para investir pelo Ministério da Saúde em orçamento, desses 10 foram investidos cerca de R$6 deixaram de ser aplicados. Na realidade, R$6 deixaram de ser aplicados, ou seja, menos de 30% aplicado em saúde. Então, quando a gente junta, né, o não financiamento da saúde pelo governo federal, aliado ao não repasse do governo estadual, é o caos que nós estamos vendo. Então, a gente precisa exercer o planejamento que foi executado, os 12% realmente, no mínimo, né? No mínimo, que já é tão pouco, que já é muito pouco, que nós ouvimos o secretário de Saúde do Estado, e o que ele nos colocou é que se esse repasse que nos foi colocado aqui por vocês chegar na Secretaria de Saúde, ele consegue administrar a saúde. Com os cortes que já foram feitos, a questão de gestão. Então, a gente precisa priorizar. Né? Hoje nós estamos ainda sofrendo várias epidemias sequenciais. Passamos por dengue, zika, microcefalia. Agora estamos aí com H1N1, os hospitais lotados, precisando de terapia intensiva, já com mortes por conta disso. Nós sabemos o quê? O não investimento em saúde gera mortes. Saúde tem que ser prioridade, assim como educação, e o que a gente quer aí é juntar forças para fazer esse orçamento acontecer. Não é? É isso que a gente quer, e infelizmente não temos aqui nenhum representante da Secretaria de Finanças. Espero que essa comissão convoque para que eles realmente possam assumir a função que eles têm e nos posicionar com relação ao que nós queremos aqui. É que, como vocês colocaram, a Secretaria de Planejamento colocou a saúde em prioridade, não é isso? Esse orçamento tem que acontecer. E o orçamento tem que pagar. Eu acho que essa é a nossa função, solicitarmos que já que não compareceram, que eles sejam convocados a essa casa para dar esclarecimento e nos dê prazo para pagamento. Porque o que os gestores vêm continuamente nos colocar é que eles precisam se organizar. Eu tenho 200 mil por mês, esse 200 mil tem que ser pago a cada mês. Não dá para um mês, como foi dito, sair 200 milhões, no outro saiu, e no mês de março não saiu nada. Né? Então, não tem como, porque aí cai em descrédito e nenhum fornecedor realmente vai continuar abastecendo com medicação. E nós tivemos agora algumas unidades em greve, a Central de Abastecimento do Estado com dificuldade de entregar as medicações por estados de greve. Então, eu sei que não é culpa de vocês, não, mas a gente tem que manifestar aqui a nossa indignação, né, e com esse sentido, e que nós queremos realmente priorizar a saúde nesse Estado, que é o que essa comissão defende. Bem, nós tivemos a informação aqui que a Secretaria de Fazenda não vai mandar representante, né? A gente se dá por satisfeito com a colocação da Secretaria de Planejamento. Quero agradecer a vinda, né, de vocês aqui, pelo convite. Isso nos ajuda muito, nos esclarece, dá uma transparência necessária da atuação da Secretaria de Planejamento, né, que num momento como esse é muito cobrada, muitas vezes criticada, e às vezes não tem responsabilidade direta no andamento. Mas, como disse a deputada Ana Paula, nós vamos propor, nós temos uma reunião amanhã da Comissão de Saúde, a reunião ordinária, às 12h30, nós vamos incluir na pauta a convocação do secretário e da subsecretária de Fazenda, senhora Josélia Castro, do secretário Júlio Bueno. Deixa de ser um convite para ser uma convocação.
e ressaltar aqui, considerado por essa presidência uma falta de respeito enorme da Secretaria de Fazenda e do governo junto aos representantes da população, que somos nós, deputados, porque, por mais que eles não pudessem vir ou não quisessem vir, teriam que ter pelo menos a educação de comunicar que não viriam. E talvez esse governo esteja confundindo educação com moleza. E nós vamos atuar firmes. Eu quero convidar os deputados dessa comissão, independente de base ou de partidos, para que nós possamos atuar com firmeza e colocar a responsabilidade que cada gestor tem na sua pasta. A Secretaria de Fazenda tem se feito omissa, relapsa, incompetente, muito incompetente, porque, no mínimo, se não é responsabilidade deles, eles teriam que estar aqui como gestores públicos e funcionários da população do Rio de Janeiro, como todos nós que estamos aqui sentados. Nós não somos obrigados a nada, mas nós somos obrigados a ter respeito no trato da população, como os deputados aqui colocaram. As pessoas estão morrendo e, por diversas vezes, e até em outras pastas que nós discutimos no Colégio de Líderes, eles considerarem pesquisadores do Estado do Rio como fornecedores, para não pagar uma bolsa que o pesquisador tem que ter dedicação exclusiva. Então, isso, no mínimo, é incompetência, para não fazer juízo de valor do caráter das pessoas que estão à frente da Secretaria de Fazenda. E quero deixar registrado aqui a indignação dessa comissão, né, pela falta de respeito da Secretaria de Fazenda com o Parlamento do Estado do Rio de Janeiro. Nós não vamos deixar que isso fique dessa forma. A Secretaria de Fazenda, se a responsabilidade não é dela, se a situação é tão difícil que não se consiga priorizar os pagamentos mínimos de saúde acordados pelo governo, porque, segundo a Secretaria de Saúde, esse valor de 200 milhões foi um acordo feito direto com o governo, se não com o governador da época, o governador titular, o governador Pezão, inclusive para que o secretário pudesse assumir. E nós já tivemos 3 reuniões com a presença do secretário nesta casa. E a atuação maior que o secretário de Saúde tem feito, deputada Ana Paula, deputada Tânia e deputada enfermeira Rejane, a maior atuação que o secretário tem feito é cortar a despesa. E, segundo ele, tentar cortar a despesa sem afetar o atendimento ou afetando o mínimo o atendimento. Agora, a Secretaria de Fazenda fazer acordo, se não foi ela, foi o governo, pior ainda, foi o governador, foi o secretário de governo, ou quem responda por um governo desorganizado que está aí. Nós não vamos aceitar isso, que cada um assuma as suas responsabilidades, que o secretário de Fazenda venha a esta casa dizer com clareza para a população se ele não está pagando porque não tem dinheiro, se ele não está pagando porque não manda, ou se ele não está pagando porque não quer pagar. Né? Como vocês estão aqui fazendo. Estão explicando com toda categoria possível que a parte de vocês está sendo cumprida e que há uma falta de recurso. Agora, tem que ter prioridade. Não adianta ter prioridade para um discurso, para falar, para dar entrevista, e se não paga atendimento de saúde, não há prioridades plausíveis num governo que, no mínimo, a gente pode dizer que está sendo um governo incompetente, no mínimo. Então, eu quero deixar a sugestão aqui, depois vou passar a finalização dos deputados, como já foi colocado que a Secretaria de Fazenda não vem, a proposta para amanhã, incluir na pauta, a votação da convocação do secretário Júlio Bueno e da subsecretária senhora Josélia Castro, da subsecretária, porque sempre é ela, na parte técnica, que tem os esclarecimentos. E, inclusive, o que se propaga no governo, que essa parte técnica, a subsecretária que domina, porque o atual secretário de Fazenda, ele é mais do desenvolvimento do que da Fazenda e Finança especificamente. Então, é importante a convocação também da subsecretária, né, a senhora Josélia Castro. E fica aqui mais uma vez, deputada Tânia, a senhora chegou agora há pouco, daqui a pouco eu vou te passar a palavra, fica mais uma vez só a nossa indignação com a falta de respeito dessa secretaria ao Parlamento Fluminense, principalmente no momento em quem precisa de dar esclarecimento e precisa de ser entendido são eles, não somos nós. Então, uma atitude realmente lastimável, né,
da Secretaria de Fazenda, e quero deixar isso aqui registrado. Eu vou passar a palavra aos deputados para o encerramento e, no final, se a Secretaria de Planejamento quiser ainda fazer alguma colocação. Deputado, começar pela deputada Tânia, que chegou agora, já fazendo sua saudação, suas colocações e seu encerramento, deputada. Senhor presidente, deputada enfermeira Regiane, deputada Ana Paula, membros da Secretaria de Planejamento, eu queria lastimar, eu não sei nem se eu lastimo mais, na verdade, a decepção ela é tão profunda que eu não sei nem qual o sentimento que hoje está me movendo. Eu levei simplesmente 3 horas para chegar aqui. Acordei 6 horas da manhã e enfrentei esse engarrafamento todo para poder chegar aqui e ter pelo menos alguma resposta. E eu queria falar sobre o meu município, né? Que o meu município, presidente, infelizmente, se nós quisermos fazer uma coordenação para que a gente possa evitar gastos, a gente precisa fazer um pacto também com os municípios. Porque se nós não fizermos, certamente não vai dar certo. O Azevedo Lima, ontem eu visitei o Hospital Azevedo Lima, foi o último a receber. E ainda está atrasado. Exatamente. Então, é impossível não tem uma vaga. Porque o que acontece? Não se compactuou nada com o município, então o Hospital Azevedo Lima, que é um hospital de emergência, que eu e a deputada Ana Paula, a deputada Regiane não pôde estar presente nessa reunião com o secretário, nós solicitamos, por favor, depois de resolvermos a questão da Zika, a gente quer uma outra reunião para a gente resolver o problema das emergências e das UPAs. Né? Porque o que acontece? Você não pode fazer um planejamento de que serviços você vai deixar de atender sem que você faça uma discussão sobre isso. Sobre, olha, o que nós vamos fazer? Quem vai fazer o que para poder não deixar a população sem um atendimento? Então, eu acho, presidente, que nós precisamos trabalhar dioturnamente ou até noturnamente para que a gente possa fazer com que esse Estado, mesmo nas condições que eles estão dizendo que se encontra, possa dar algum tipo de resposta. Porque não é possível mais a gente estar perdendo pessoas, as pessoas estão morrendo, entendeu? Ontem eu vi um caso de uma pessoa que estava com um mioma enorme, anêmica, foi reposto para ela poder ser operada, e aonde? Aonde ela seria operada? Então, esses são o que chega aos nossos conhecimentos, fora os que não chegam ao nosso conhecimento. Então, eu quero lastimar, eu quero me indignar não é nem pelo processo de falta financeira, porque isso todo mundo passa. Nós passamos na nossa casa, mas a gente tem que saber qual é a prioridade. Nós que somos donos de casa, nós sabemos, se eu recebo X, eu tenho que fazer com que esse X seja o X que dê para poder dar um tipo de alimentação. Se eu não posso comprar uma carne, eu vou comprar um ovo, eu vou fazer uma outra coisa, mas tem que ter e tem que se contar com aquilo. Não pode dizer que nós vamos passar a dar 1,5 milhão e aí não dá. No primeiro mês já não deu 1,5 milhão, já deu menos. Aí no segundo mês não dá. E aí como é que se faz? Não se tem nada para operar, não se tem material nenhum. Então eu quero dizer o seguinte, eu quero me colocar à disposição, estamos juntos nessa luta, porque essa luta não é só da Comissão de Saúde, de todos nós parlamentares, entendeu? Que temos compromisso com a população do Estado do Rio de Janeiro. Obrigada, presidente. Deputada Tânia, parabéns. Eu vou fazer uma outra proposta também, que a gente crie, que sempre criam as frentes parlamentares. A gente tem que criar uma frente parlamentar aqui, do governo criar vergonha na cara. Essa é a frente parlamentar que tem que ser tratada aqui. Não existe contrato para não ser cumprido. O governo só faz contrato para não cumprir.
E eu fico imaginando as pessoas que se responsabilizam por isso, como é que faz? Como a senhora está colocando aqui. Um exemplo. A função do secretário de saúde, quando ele assumiu, eu não conhecia o atual secretário de saúde. Conheci o estilo dele depois que ele entrou. A função dele foi de auditor, de cortar a despesa. Uma função que não era dele. A função dele é de gastar o dinheiro lá disponível, bem gasto, para depois ser supervisionado. Então, isso já não foi. Fizeram o secretário assumir uma série de compromissos, dizendo que iam dar um X por mês, que já é a metade do que deveria ser. Então, ele está se planejando. E a gente fica enrolado, deputada Rejane, os deputados aqui, eu percebi isso com um ano na casa, a gente fica enrolado ouvindo mentira, ouvindo promessa que não vai ser cumprida e colocando responsabilidade no colo de quem não tem. E aí fica o deputado, igual um desinformado nas comissões e na tribuna, essa é a verdade, que nós estamos discutindo até aqui, como aplicar o dinheiro, fiscalizar, ver se está bem gasto. Se não tem dinheiro sendo pago, mas se o dinheiro não é pago, não é transferido, a discussão não tem que ser na gestão somente da saúde. Acho que o que eu quero propor, primeiro ponto é o seguinte, fazer o governo cumprir o que ele trata. Se ele tratou de dar 100 milhões, tem que dar 100. Se não tem, não trata. Porque aí a responsabilidade é do governador, é do secretário de governo, é do secretário de gabinete, é do secretário de fazenda. Por último, do secretário da pasta executora do orçamento, da CEPLAG. Eu não tinha nada que ter desculpa à CEPLAG, que pelo que vocês colocaram aqui, sendo o que é, você não precisava de estar aqui. Perdeu tempo, tanto servidor, tanta pessoa que tem o que fazer. É sim, secretária, é sim, entendeu? Porque se bastava uma ida nossa à CEPLAG, para ter uma informação, porque a senhora cumpriu a parte de vocês lá. Quem não está cumprindo é o governo e a fazenda. Então, que tenha dignidade de não tratar ou assumir que não tem condição de cumprir. Que a gente para de fazer papel miserável, papel de dar uma informação ruim às deputadas dentro dos hospitais fiscalizando o quê? Quando a senhora chega no hospital para uma UPA, para fiscalizar que tem 12 meses que não recebe. Que autoridade que você tem para fiscalizar alguém? Eu não estou aqui defendendo o servidor, sou contra OS dentro de hospital, sou contra. Eu sou a favor do servidor efetivo e, como a maioria dos deputados, remunerados decentemente, tendo que trabalhar. Esse é o nosso pensamento. Agora, se contratou, tem que pagar. E não está acontecendo isso. Então, eu quero deixar essa proposta, Fernando, também da criação dessa frente, da exigência do cumprimento do orçamento e do repasse fiscal, do repasse financeiro, com data e calendário. Acho que nós tínhamos que cobrar isso para eles assumirem com a Assembleia do Estado, do jeito que eles queiram, no mínimo possível que eles afirmem que tem. Porque na primeira reunião, a secretária de Fazenda já não sabia o que foi pago, nem quando ia e se podia pagar. Na próxima reunião, deputada, que ela é convidada, o secretário e a subsecretária responsável não comparecem. Quer dizer, nós estamos pior do que a primeira, sem resposta, né? E, infelizmente, é o que a gente vê caminhar. Então, eu vou passar a palavra para a deputada para a deputada Ana Paula Rechuan, e depois a deputada enfermeira Rejane faz as colocações dela, para a gente também terminar, porque a gente já viu aqui, já agradecendo a vocês, que o debate aqui tem que ser outro e de outra forma. Deputada Ana Paula, por favor. Bom, primeiro eu queria agradecer a presença dos representantes da CEPLAG, mais uma vez aqui manifestar nossa indignação pela não presença dos representantes da Secretaria de Finanças. Eu acho que o que acontece? Quando você assume um cargo no poder público, a pessoa tem que ter respeito com o cidadão. Se não tem respeito com um deputado que foi eleito por tantas pessoas, não tem pelo cidadão. Então, assim, é a falta de comprometimento público. Agora, existe lei, essa lei também tem que ser cumprida. Existe a lei da transparência, e o que eu acho que nós temos que exigir aqui nessa comissão, o Jair, é que a cada quadrimestre, como prevê a lei, em audiência pública nessa casa, a secretaria coloque de forma transparente o que ela gastou, quanto que gastou, aonde foi o recurso, quanto tem, quanto não tem. Não é em papel, não. Eu acho que tem que vir como é feito na minha região,
eles vão em audiência pública na Câmara de Vereadores. Eu acho que a gente tem que solicitar essa audiência pública nessa casa, para que a gente possa entender quanto realmente tem, porque, na realidade, até hoje, não foi nos passado de forma clara quanto tem de recurso na casa, quanto foi investido, quanto tem que se pagar e qual é a previsibilidade de novo recurso. Então, eu acho que existe uma carência de transparência também. Então, eu acho que a gente poderia, pelo menos, dentro da Comissão de Saúde, que isso possa ser feito. Já é feito na comissão de orçamento, contributação, ele tem que prestar conta. Mas Sim. É sempre do jeito que a senhora deputada coloca, de números muito genéricos. Sim. E muitas vezes são reuniões... Sim, mas o que nós teremos que ter é o quê? Na reunião seguinte, uma cobrança de que aquilo que foi prestado no anterior tenha sido realmente cumprido. Então, isso a gente não vê acontecendo aqui. Né? E o que foi dito? Acaba que nós é uma inverdade atrás da outra e a gente não sabe como dar a resposta ao cidadão. O que nós sabemos é que as pessoas estão morrendo nas filas, a dificuldade de atendimento é cada vez maior, as greves na educação também estão aí por falta de recurso nas escolas, nas universidades, e o que a gente quer é realmente avançar e realmente criar uma frente a favor das prioridades, e a maior prioridade é a vida, que é a saúde. Então, é isso que nós estaremos aqui todos os dias lutando juntos. Não podemos desistir, porque o cidadão, se nós desistirmos, o que será do cidadão? Então, eu acho que a gente tem que estar todos os dias ali, Jair, espetando e fazendo esse orçamento acontecer, que é o que a população espera de nós, para que as unidades continuem abertas e prestando atendimento de qualidade, porque, como foi dito pelo secretário, se o orçamento for executado, o atendimento volta a acontecer de forma cidadã, que é o que hoje não está acontecendo aí no nosso Estado. Agradecer a participação da deputada Ana Paula Rechuan e passo a palavra à deputada enfermeira Rejane. Bem, eu acho que todos nós temos as nossas indignações e também as nossas esperanças, né? Todos nós visitamos as unidades de saúde e verificamos que esta política do governo atual de privatização da área da saúde é que leva a esse caos. O deputado Jair já falou aqui que vários deputados aqui dentro são contrários à questão da privatização, da entrega, da gestão dessas unidades para uma empresa privada que vai trabalhar na lógica do lucro. Só que isso é o nosso ponto de vista. Quem está no governo hoje tem outra proposta política para a área da saúde, né? E o que cabe a nós, deputados, é denunciar e mostrar que, desta forma, as mazelas estão se acentuando e não resolvendo os problemas de saúde. Então, voltando aqui à questão do recurso dos 12%, eu queria, Jair, deixar bem claro aqui e ler, que é para a gente que está aqui ao vivo, deixar registrado, que as ações pela lei, né, as ações e serviços públicos de saúde são as seguintes. A Lei Complementar 141 de 2012, ela foi favorável ao detalhar quais despesas são consideradas gastos de saúde. Então, são despesas com ações e serviços públicos de saúde, aquelas que simultaneamente são voltadas para a promoção, proteção e recuperação da saúde, que sejam de acesso universal, igualitário e gratuito. Aquelas que estejam em conformidade com os objetivos e metas explicitados nos planos de saúde. Nós não podemos aqui falar que a função foi gasto aqui no Fundo Especial do Corpo de Bombeiros, que é função saúde, se não estiver explicitado, né, no plano de saúde, no plano, né? Então, voltando,
de cada ente, né? Explicitado nos planos de saúde de cada ente da federação, no nosso caso, o Estado. Aquelas que sejam de responsabilidade específica do setor saúde, despesas específicas. Atenção, as despesas com ações e serviços públicos de saúde realizadas pelos entes deverão ser financiadas com recursos movimentados por meio dos respectivos fundos de saúde. Então, o que nós precisamos aqui, Jair, é que a CEPLAG e os órgãos do governo tragam para nós o que foi repassado para o fundo de saúde e gasto com saúde através dos planos específicos e determinados pelo fundo. Né? Especificamente, porque aí é o que está determinado na lei. Os 12% tem que ser repassado para o fundo e determinado por ali, pelo plano de saúde. Não há que se falar aqui que gastou-se os 12%, porque repassou dinheiro, que deve ser repassado mesmo, para secretarias, para os bombeiros e etc., e caracterizado aqui como função de saúde. Não há que se falar desse jeito. Então, nós queremos que traga para essa casa, até para que nós possamos contribuir com o governo. Eu acho que esse é o nosso papel. A gente aqui quer elucidar isso, tornar transparente, porque não adianta olhar só números. Nós vamos entrar no portal de transparência, como todo mundo tem o direito, e olhar números. E nós não queremos, nós queremos especificar. E quem tem os dados são as secretarias, né? São o planejamento. Então, trazer aqui para casa, viu, o que foi repassado nos últimos 10 anos para o Fundo de Saúde e como o Fundo de Saúde gastou os 12% que está em lei para ser gasto em saúde. Como que foi especificado isso? Então, trazer em forma de tabela, que é para a gente conseguir enxergar isso e ver e contribuir para que a política de saúde no futuro seja melhor e não o que a gente está vendo aqui. Bem, eu quero agradecer a participação dos deputados, né, a presença da deputada Tânia também, que muito, um prazozinho, né? Quanto tempo? Muito nos honra. Qual o tempo que a senhora precisa para essa informação, secretária? A gente pode mandar até o final do dia. Não, tá bom, tá. Então o Fernando vai combinar, que é o secretário da comissão, sem problema. Que aí tá ótimo. Quero agradecer. Queria só esclarecer antes do senhor terminar. Não? Por exemplo, no Corpo de Bombeiro, são os recursos que são pagos para o SAMU, que é atendimento universal, né? Mas é gerido pelo Corpo de Bombeiro. Sim, mas o dinheiro vai primeiro para o fundo, sim. Por quê? Porque o fundo, por conta da lei, ele tem a gestão plena de todos os recursos. E eles fazem por meio de descentralização. Tá? Só para esclarecer isso e as informações. Eu esqueci de tocar num assunto que vai nos preocupar a todos, que é os jogos. Como é que será o atendimento para a população se acontecer alguma coisa? Deputada Tânia, eu já imaginou? Olha só, eu falei, se a gente for discutir, né, toda o arcabouço... Tem que estar preparado, a senhora, como deputada, sabe, eu fui questionado, secretário, numa pergunta dessa, imagina, até, não lembro aonde, e depois numa gravação aqui da televisão da casa. E eu dei talvez uma resposta que algumas pessoas não entenderam. Mas eu vou dizer uma coisa para a senhora com toda tranquilidade que eu estou me convencendo. Não vai ter problema nenhum. Você sabe por quê? Porque o problema está no nosso dia a dia. Não há que se pensar que, primeiro, o turista que vem, a imensa quantidade de turistas que vem realmente de fora para assistir os jogos, vem protegidos, vem com planos. Não estou discordando da senhora, não. Olha só para dizer. Olha bem. A gente começa a ter uma preocupação. Eu falei com a pessoa que me perguntou. Eu queria, não querendo o mal de ninguém, mas eu queria ver realmente se tivesse algum problema. Não vai ter, a senhora sabe por quê? Só se houver uma catástrofe.
um acidente, um terrorismo e tal, porque dificilmente um turista vai para uma emergência ruim dessa nossa. Dificilmente ele vai parar no hospital dentro da Zona Oeste. Não vai. Entendeu? Então, o que a gente vê, que a senhora mesmo fiscaliza, as deputadas aqui, os deputados vão às unidades, como nós fomos a várias, o grande horror nosso está no dia a dia. As pessoas do estado do Rio de Janeiro, da nossa população, estão morrendo sem saber como. Nós fomos a alguns hospitais de emergência e eu confesso, eu sou do interior também. Eu conhecia pouco essa realidade, eu via pela televisão, eu via pelas notícias, mas eu não conhecia fisicamente. E eu tinha uma concepção formada dos diretores de hospital, a pior possível. E eu pedi perdão a Deus pelo que eu pensava desse diretor de hospital. Confesso aqui. Na minha concepção, a imensa maioria, é correta e são trabalhadores do desespero. Quando nós chegamos naquele hospital da Zona Oeste, que vimos o corredor, a enfermaria do corredor, e as deputadas estavam presentes, questionaram, ele virou e falou: deputado, não tem problema nenhum, é só o senhor fiscalizar que eu fecho tudo, boto todo mundo na rua. Está lá com cama, roupa de cama, com corpo de enfermagem, 45 pessoas, que é um horror, mas se não tivesse ali, estava na rua. E ele não recebe recurso a mais para aquilo, deputado. Então, eu volto a dizer, na minha concepção, o que eu estou vendo do nosso trabalho, tem erro na gestão, tem, muito, não é boa, mas o maior erro está na priorização, na decisão política, de se priorizar de verdade o atendimento de saúde, e hoje, eu afino mais, no financiamento da saúde, porque, como a deputada Rechuan colocou aqui, se eu faço um compromisso com a senhora, de lhe mandar 200 milhões e não te mando nada, faço de mandar 200, te mando 100, faço de mandar 200, te mando 80, não tem quem suporte, sendo que o orçamento dele seria, no mínimo, de 350 a 400 milhões mês. Então, isso passa a ser uma coisa terrível, né? Então, nós vamos dar o encerramento da reunião. Quero mais uma vez agradecer a toda a equipe da CEPLAG, parabenizar e agradecer os deputados aqui presentes nessa reunião, né? Na verdade, as deputadas presentes nessa reunião, e deixar já convocada a reunião já ordinariamente, amanhã, às 12h30, aqui na mesma sala. Muito obrigado e um bom dia a todos. Então você podia conversar lá com a gente.